Glória a Deus por nós estarmos reunidos na casa do Senhor essa manhã, para que nós possamos meditar na Tua palavra. Eu quero, antes de trazer a palavra essa manhã, eu quero falar para você que hoje, às 19 horas, nós estaremos reunidos aqui no pátio da nossa comunidade, no nosso primeiro culto drive-in, Fica no Carro. Você vai chegar, vai ter um palco montado, nós já temos toda a nossa equipe técnica hoje já trabalhando durante todo o dia. Você vai ter uma equipe de obreiro para recepcionar você, você vai ficar dentro do carro. Você que tem criança pequena, nós vamos ter um material exclusivo que nós vamos estar colocando à disposição para que o seu filho possa também ter uma lição bíblica dentro do carro. Então vai ser uma noite muito especial, de louvor, adoração, e nós vamos estar juntos nesse momento. Se for necessário, faremos 2 cultos, e nós vamos fazer isso como experiência, e você e a sua família estão convidados. Toda a nossa equipe técnica que estará trabalhando no culto, os veículos não ficarão dentro do estacionamento. Os veículos ficarão na frente do cemitério e todo o nosso pátio vai ficar reservado exclusivamente para quem vai estar assistindo o culto. Fique no Carro. Muito bem, eu quero hoje trazer uma meditação para o seu coração, para o nosso coração, que Deus tem falado nesse momento de muitas vozes, muitas coisas. Nós vivemos em um mundo de muitas distrações. E se há uma coisa que o inimigo ele é especialista, se há uma coisa que o diabo ele é especialista, é criar uma mentira, é transformar uma verdade em mentira. Nós estamos vivendo num tempo que nós chamamos agora, que muitas das notícias nós falamos das fake news. O diabo também tem as suas fake news. O diabo também tem a sua estratégia para trazer dentro do nosso coração enganos. E a gente achar que nós estamos fazendo uma coisa certa e de repente nós não estamos fazendo muito certo. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6, no final do verso 23, há uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Olha que coisa interessante. O salário do pecado é uma morte. Isso é uma declaração bíblica. Que se nós andarmos pelo caminho do pecado, nós vamos ter o quê? Uma vida de destruição, uma vida de tristeza, uma vida, inclusive, até de morte física. Quantas pessoas não enveredam por um caminho de pecado, perde o controle da própria vida, e a pessoa vem morrer fisicamente e morrer espiritualmente? Porque lá em Romanos 6, esse texto fala do tempo em que nós vivíamos afastados de Deus. E esse texto também, ele fala a respeito das consequências da nossa vida de estarmos afastados de Deus naquela época. E se nós lembrarmos, você vai perceber uma coisa, né? Nesse tempo, se nós lembrarmos como nós vivíamos lá, nós vamos observar que nós temos até vergonha das coisas que nós falávamos, praticávamos. Aí, o que é que o texto lá de Romanos diz? Ele fala assim, ó: portanto, nós que fomos, porém, nós fomos libertos do pecado e transformados em servos de Deus. E agora, nós temos o nosso fruto. O fruto o quê? O fruto da nova vida, para a glória de Deus e também para a nossa santificação e, por fim, olha o contraste, a vida eterna, ó, a vida eterna. Se o salário do pecado é a morte, é a destruição, é a separação de Deus, é a tristeza, é o caos, ele fala assim: não, agora, porém, na nova vida em Cristo, nós temos uma vida que não tem fim, uma vida eterna. Então, olha só, Tiago também, o irmão de Jesus, ele nos faz um grave alerta contra o pecado. Ele diz o seguinte: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha que coisa interessante.
todos os alertas da palavra de Deus nos conduz mostrando e nos direcionando a uma comunicação, a um entendimento, a uma clareza de mente, de coração e de alma, que a vida longe de Deus, a vida no pecado, ela traz morte e destruição. Então, qual que é a estratégia do diabo? Da mesma maneira que nós temos hoje as fake news, da mesma maneira hoje que nós temos uma falsa comunicação na mídia a respeito de família, a respeito de política, a respeito de tantas coisas, né? O diabo, que é o pai da mentira, olha, o diabo ele é chamado de o pai da mentira. O diabo tenta nos vender uma imagem falsa a respeito do pecado. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, qual que é a estratégia do diabo, que é o pai da mentira? Ele tenta nos vender uma imagem falsa do pecado. Então o diabo, ele inventa mentiras a respeito do pecado. Todas são igualmente malignas. Mas aí você fala, pastor Silas, o que é o pecado? Bom, o pecado tem muitas definições de pecado. Se eu pudesse dar para você uma definição clássica de pecado, ou mais teológica, seria assim: pecado é uma transgressão voluntária de uma lei de Deus conhecida. Você sabe aquilo que Deus quer e você voluntariamente, conscientemente, racionalmente, você opta, você prefere, você escolhe fazer aquilo que Deus não disse para você fazer. Mas nós temos outras definições mais simples de pecado. Por exemplo, pecado é ferir a Deus. Pecado é ferir a santidade de Deus. Pecado é atrair consequências desastrosas para a própria vida, né? Pecado é atrair consequências desastrosas também para a família, para os departamentos da igreja, para o louvor da igreja e etc. Pecado, em outras palavras, é fazer o barco afundar, como Jonas fez. Olha só para você ver como que o diabo ele é mentiroso. Como que o diabo ele usa dessa estratégia da fake news para induzir você ao erro. A Bíblia diz assim que Moisés ele separou 12 príncipes para espiar a terra que eles deveriam conquistar. Príncipes. A Bíblia diz que de cada tribo, Deus escolheu um príncipe para espiar a terra que Deus havia prometido para o seu povo. E o que acontece com esses príncipes? Eles vão espiar a terra como príncipes. E lá, eles não vigiam. E o diabo inventa uma mentira suja. E eles voltam até Moisés. E sabe o que eles dizem agora, os príncipes? Eles falam assim: Moisés, nós não podemos conquistar essa terra. Sabe por quê? Porque nós somos como gafanhotos diante dos moradores daquela terra. Olha que coisa interessante. O diabo, ele mexe com a mente desses homens, ele mexe com o coração desses homens, ele mexe com a percepção desses homens, e esses homens que saem príncipes, eles voltam dizendo que são gafanhotos. E é uma coisa tão sutil. Então, o pecado, o diabo, ele tem essa estratégia de te enganar. A Bíblia chama ele de o armador de laço, ele é o pai da mentira. Então, como Jonas, o pecado é fazer o barco afundar. Jonas também foi assim. Deus dá uma direção, Deus dá uma ordem. E Jonas então está em rebelião contra Deus, em desobediência contra Deus, né? Deus ele manda que Jonas vai para a cidade de Nínive, mas Jonas ele toma uma outra direção. E aí, Jonas estava dentro do barco em pecado. Por que em pecado? Porque em rebelião contra Deus, fora da vontade de Deus. E ali diz que as pessoas tiveram grande prejuízo. Porque o pecado, ele faz isso também. Quando eu saio fora da presença de Deus, eu coloco a minha família em sofrimento. Quando eu saio fora da presença de Deus, eu coloco os meus filhos em sofrimento.
Quantos filhos hoje estão em sofrimento por causa de um divórcio, por causa de uma traição, por causa de um pecado de adultério? Então, a embarcação foi atingida por um violento temporal que estava prestes a afundar. No desespero, diz que os tripulantes começaram a jogar toda a carga para aliviarem. Olha só, gente, o que o pecado faz. O pecado também, ele traz para a nossa vida perdas materiais. Quantas famílias, quantos empresários não tiveram perdas com as suas empresas porque começou com adultério, começou com a traição, começou com a conversa lá com a secretária e de repente aquele homem se envolve com aquela situação e de repente uma empresa muito bem estruturada, pessoas têm que ser mandadas embora, prejuízos grandes por causa do pecado. Quantos funcionários têm que ser mandados embora por causa, às vezes, de um envolvimento com a corrupção? Então, o pecado também, ele traz prejuízos. Diz assim que depois de aliviarem o peso extra por completo, deduziram que a ira de Deus estava provocando a tempestade. Coisas, às vezes, que as pessoas não entendem. Presta atenção que eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus vai dizer que, quando eu ando na presença de Deus, quando eu faço a vontade de Deus, quando eu obedeço a Deus, eu estou em um canal conectado com Deus para receber as bênçãos de Deus. Por exemplo, a bênção da fidelidade, do dízimo, da oferta, de cuidar da minha família, de ser um bom pai, de ser um bom chefe, de ser um bom funcionário, de fazer as coisas conforme a palavra de Deus. Eu estou aqui no caminho da bênção. A palavra de Deus diz assim, que Isaac foi abençoado porque ouviu a voz do Senhor e obedeceu a Deus. Quando eu saio das ordenanças e das orientações de Deus e eu vou na minha própria orientação, porque o diabo, ele colocou uma mentira na minha cabeça que eu não preciso obedecer a Deus, então eu vou fazer do meu jeito. Do meu jeito é o jeito de Jonas. O que vem sobre a minha vida? Destruição, perdas, prejuízos para as pessoas que estão em volta por causa da mentira do diabo. O que as pessoas não entendem é que no campo da obediência não existe campo neutro. O que é o campo neutro? O campo neutro é eu fazer uma escolha. Eu não vou obedecer à voz de Deus e vai ficar tudo bem na minha vida. Não existe isso. Ou eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou caminhando com as minhas próprias pernas, com as minhas próprias ideias, ou com os ideais que o mundo, a sociedade coloca no meu coração, coloca na minha mente, o diabo, e aí eu vou colher aqui destruição. E aí eu colho destruição na família, destruição no casamento, destruição na empresa. Então o diabo, ele é especialista em criar fake news. O pivô de todo o mal era o quê? Era Jonas, que estava fora da presença de Deus. E o que aqueles homens fazem? Aqueles homens lançam o homem que estava causando o problema nas profundezas. É exatamente isso que o pecado faz. Ele nos desvia do caminho do Senhor, nos afasta do plano dele, de Deus. O pecado causa grandes prejuízos, não só para quem peca, mas também para todos à sua volta e, por fim, lança o pecador nas profundezas do mar. A palavra de Deus diz que nós devemos correr a carreira que está proposta a nós. A Bíblia diz que nós temos que, resistindo ao pecado, lutando contra o pecado que tenazmente nos assedia. Quando que nós vamos ficar longe e livre, totalmente livre, completamente libertos da tentação e do mal? Quando nós estivermos com o Senhor na glória. Enquanto nós estivermos caminhando nesse mundo, nós vamos ter essa luta constante. Olha só para você ver o que a palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1. Eu vou ler para você. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha,
Presta atenção aqui, meus irmãos. Olha só que coisa que a palavra de Deus nos fala. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma carreira proposta para você. Existe algo novo de Deus para você. Existe algo espetacular de Deus para você. Mas você precisa andar na presença de Deus. Você não percebeu que a sua vida longe de Jesus não tem dado nada certo? Você já não percebeu que a sua vida afastada da comunidade dos santos, as coisas não estão indo bem? Será que você não percebe que é hora de você voltar para a casa de Deus? Será que não é hora de você perceber que tudo isso que o diabo tem falado para você é mentira, é enganoso? Por exemplo, você sabe qual que é a primeira fake news que o diabo coloca no seu coração, que você pode se afastar, e eu tenho que tomar cuidado com isso também? Não é você só, não, é todos nós. Olha o que o texto diz aqui, ó. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, nós temos que nos desembaraçar de todo o peso e do pecado. Então tem coisas que trazem peso na nossa vida. Hoje eu não vou tratar sobre isso, mas eu quero tratar hoje qual é a estratégia que o diabo usa para tirar da nossa visão a carreira que nos está proposta. O que é que o diabo faz? Bom, a primeira fake news que o diabo trouxe no seu coração e pode trazer no meu coração, sabe qual que é? Ela fala assim, que o pecado traz realização. Mentira. Então deixa eu consertar essa fake news do diabo aqui, hoje. O diabo fala, o pecado traz realização. Eu digo, é mentira. Isso não é verdade. Todas as pessoas que eu conheço que aceitaram essa mentira do diabo tiveram apenas um momento de felicidade, um momento de prazer, um momento de doçura, um momento de satisfação. E a Bíblia de Gênesis a Apocalipse mostra que o pecado traz apenas um momento de prazer, em troca de terríveis consequências trágicas durante muitos anos na vida. É um momento de prazer a troco de uma vida inteira de destruição e sofrimento. A lista é imensa na palavra de Deus. Judas Iscariotes, Davi, Sansão, Isaac, Abraão, Herodes, a lista é imensa. Até hoje nós vemos na nossa sociedade, porque homens de Deus no passado não obedeceram a Deus por causa de um momento de satisfação. Hoje nós escolhemos, por exemplo, tragédias no Oriente Médio por causa de Abraão e Sara. Não, olha, ainda hoje vemos as consequências desse pecado na nação de Israel. Por que é que o pecado não traz realização? Porque a palavra realização, ela tem um significado, realização. A palavra realização, ela tem princípio, meio e fim. Isso é realização. Não, passar no vestibular não é se realizar, porque você vai encontrar muitas pessoas que passou no vestibular, mas não se matriculou na faculdade. Ela não concluiu a faculdade. Ela não fez o TCC, então ela não realizou. Ela só teve um princípio, mas ela não teve meio e não teve fim. E a grande mentira do diabo sobre o pecado é isso. Se você pecar, se você fizer do seu jeito, você vai realizar. Não vai. É fake news, é mentira. A palavra realização tem princípio, meio e fim. O pecado, ele traz um momento de prazer, um momento. Olha o que Moisés disse. A palavra diz assim que Moisés preferiu o opróbrio de Cristo do que os prazeres transitórios do pecado no Egito. Não dá. Ele considerou
o opróbrio de Cristo por riquezas maiores do que os prazeres temporários do Egito. Não, você só vai realizar depois que você formar, arrumar um emprego, que é o resultado daquilo que você semeou na sua vida. Porque a vida é assim, você semeia, você rega, cresce, dá fruto e você colhe, aí você realiza. O casamento, por exemplo, ninguém pode dizer, casei, realizei. Não, não é assim. Você vem no altar, eu abençoo família, ali você vai começar a semear nesse casamento. E aí você vai ter, você vai crescer, você vai amadurecer, você vai ter filhos, os filhos vão crescer, você vai criar os filhos, aí você vai chegar lá no final e falar assim, realizei. Meus filhos estão criados, meus filhos estão na presença de Deus. Olha só, eu estou com boa saúde, eu estou desfrutando dos meus netos. Realizei. Você vai poder dizer como o apóstolo Paulo, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Uma igreja, não basta você construir um templo, é preciso encher a igreja, formar discípulos para Jesus manter. Uma igreja sempre abençoada, uma igreja que evangeliza, com grupos de crescimento, reuniões de oração, cultos, escola bíblica e etc. Então, é mentira dizer que o pecado traz realização. Mentira do diabo. Pecado traz um prazer temporário. E Satanás tem destruído muitas pessoas porque elas pensam no prazer momentâneo. Que coisa boa, que coisa alegria, que noite espetacular, mas depois aquilo se torna amargoso, em uma empresa, em uma família, em um setor, em qualquer lugar. Quantas pessoas demoraram anos para construir um nome, uma referência, um nome, e em um momento de um prazer bobo, o nome daquela pessoa é jogado no ralo. Quantas pessoas levam anos para ser uma referência, e porque o diabo usa mentiras, aquilo enche o coração dessa pessoa e ela joga tudo aquilo no ralo. Quem está envolvido talvez com um homem casado, com uma mulher casada, está vivendo um momento doce, e Deus pode estar me usando agora para dizer que esse doce, antes que se torne amargo, pare, chega. Antes que a vergonha chegue, antes que a dor chegue, pare agora. Pare agora com essa sociedade. Pare agora com esse negócio. Pare agora com essa relação que está gerando muita intimidade. Vocês estão ficando muito próximo. Pare agora, antes que esse doce se torne um amargo que vai por muitos anos na sua vida. Talvez Deus está usando hoje de manhã, para falar com você. É mentira do diabo, isso não vai te trazer realização, porque a realização, ela tem que ser completa na nossa vida. Isso é um prazer momentâneo que vai trazer muito sofrimento. Jovem, pare agora com essas amizades. Moça, pare agora de frequentar esses locais. Menino, menina, pare agora. Homem casado, pare agora. Olha só o que o diabo... Então é mentira do diabo. O pecado não traz realização. Segunda fake news do diabo, que engana as nossas almas, sabe o que é? Fake news. O tema da minha mensagem hoje é isso, é fake news. Fake news. Outra fake news do diabo, sabe qual que é? Que engana a gente demais. É que o pecado é facilmente derrotado. Mentira, é fake news. Você já viu pessoas, eu paro a hora que eu quero. Mentira, é fake news do diabo. Derrotar o pecado não é fácil. Tenho amigos que viveram, essa fase do pecado. E eles podem testemunhar como é difícil derrotar o pecado. Não,
para Jesus vencer o pecado, Jesus teve que ir para a cruz do Calvário. Não é fácil derrotar o pecado. Não é fácil anular o pecado. Existem pessoas que estão em um período de namoro e de noivado, e eles pensam na cabeça deles assim: nós vamos casar mesmo, qual que é o problema a gente ter relacionamento sexual? Só que casamento não anula pecado. Pecado não é fácil ser derrotado. A única maneira de pecar de parar o pecado e anular o pecado é na cruz do Calvário. Porque somente o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, e nós não conseguimos pela nossa própria força parar de pecar. Eu não conheço uma única pessoa que fala assim: eu consegui por minha própria força parar de pecar. Não consegue. Eu venci. Não, Jesus ele disse assim, eu venci e vocês também irão vencer. A Bíblia diz que ele foi tentado por tudo e por todos. Houve tentações fortes contra ele. Satanás, ele é o tentador. Ele quer que a pessoa tenha a sua vida uma marca negativa. O diabo, ele é sujo. Então, olha só para você ver a fake news do diabo. Primeira fake news é o seguinte: que o pecado traz realização. Mentira. Segunda fake news: você pode derrotar o pecado facilmente. Mentira. O pecado não é facilmente derrotado. O diabo mente ao dizer que vencemos o pecado com facilidade. Não, nós não vencemos. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre isso em Romanos. Ele fala que não é derrotado facilmente. Às vezes você pode dizer assim: pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Não sei mesmo, mas eu sei que não é fácil. Eu já vivi situações na minha vida em que eu vi que eu não tinha forças em mim mesmo para sair daquela dificuldade. Eu precisei pedir ajuda. Eu tive um momento na minha vida de uma grande amargura. Uma amargura que fizeram mal para mim. E eu achava que com as minhas próprias forças eu ia vencer aquilo. Engano meu. Engano. Nós precisamos de Jesus. E eu precisei, sabe o quê? Buscar ajuda de um amigo, um pastor amigo. E ele sentou um dia comigo na calçada. E ele falou: vem aqui, deixa eu dizer para você algumas coisas que você precisa fazer para que você possa vencer isso, porque você não está conseguindo vencer. Eu falei: não, eu consigo sim, isso já está superado. Ele falou assim: não está superado, porque já faz 1 ano que eu encontro você, e todas as vezes que eu te encontro, você conta essa história. Isso não está superado no seu coração. Vem aqui que eu vou orar com você. E é assim que nós devemos fazer. Quando Davi envolveu-se com uma mulher, porque ele a desejou, Davi percebeu a besteira que fez. A Bíblia diz assim que Davi se envolveu com uma mulher que ele não podia se envolver. Sabe o que Davi fez? Eu vou tentar resolver esse negócio sozinho. Não resolveu? Ele percebeu que ele não precisava daquilo, porque ele possuía muitas mulheres e mulheres lindas, aos montes. Ele se arrependeu, mas o que acontece? Davi, ele não volta atrás e se arrepende, porque por si mesmo ele não consegue. Então Davi, ele foi tentar soluções humanas. O que ele resolveu? Ele falou: já sei, eu vou dar um sumiço no marido dessa mulher. Resolvi o problema. Nós conhecemos a história. Ele tornou-se um assassino. Ele pensou que podia controlar a situação, mas a situação foi ficando terrível. Não conseguia controlar agora porque a mulher também ficou grávida, esposa de um capitão, um valente dele, filha de um dos seus comandantes. Que situação terrível quando nós acreditamos na fake news do diabo, achando que nós podemos superar o pecado sozinho. É mentira do diabo. Mentira. Nós precisamos ir até Deus, porque Davi, ele tentou dar soluções humanas e não conseguiu. E aí nós vamos encontrar o arrependimento.
O arrependimento de Davi, lá no Salmo 51, ele fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O pecado não é derrotado facilmente. Não é fácil uma pessoa deixar as drogas. Não é fácil um casal de namorados que se envolveu sexualmente parar com essa prática. Não é fácil uma pessoa que já acostumou roubar parar com essa prática. Não é fácil uma pessoa que acostumou a mentir parar de mentir. Não é fácil. Mas graças a Deus que o Senhor nos concede graça e misericórdia, porque o salmista Davi, ele fala assim que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Olha o que Davi fala no Salmo 51. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica o meu coração. Eu ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria para que exulte os meus ossos. Esconde o rosto dos meus pecados e apagas as minhas iniquidades. Agora olha que oração extraordinária, gente. Olha o que Davi fala aqui. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E depois ele conclui: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado e um coração contrito. O Senhor não despreza. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. O pecado não é facilmente vencido. Isso é mentira do diabo. Às vezes as pessoas chegam e falam assim: não, pastor, isso aqui eu paro a hora que eu quero. Mentira do diabo. E a terceira coisa que eu queria falar para você da fake news do diabo aqui. A primeira fake news que eu falei para você é que o pecado, ele traz realização. Fake news, mentira. Segunda fake news é que o pecado pode ser vencido facilmente. Fake news, mentira. Terceira mentira do diabo é que o pecado ele pode ser vencido com a sua própria força. Mentira. O pecado ele não pode ser vencido facilmente e o pecado não pode ser vencido com a sua própria força. Se você também caiu nessa mentira do diabo, você precisa de ajuda. Você não vai conseguir com as suas próprias forças. Não vai. Não conseguirá. Foi o próprio Deus quem disse. Sabe o que ele disse? Sem mim nada podereis fazer. Quando Jesus começou o seu ministério, ele se encheu do Espírito Santo e ele teve que buscar o poder de Deus. Não é assim? Jesus ele precisou. Se pelas minhas próprias forças eu poderia vencer o pecado, eu não precisaria de um Salvador. Se pelas minhas próprias forças eu poderia parar de pecar, parar de adulterar, eu não precisaria de um Salvador. Eu seria autossuficiente, eu poderia me auto-redimir. Ninguém consegue vencer o pecado pelas suas próprias forças. Eu poderia dizer assim: eu me basto. Mas como eu sei que eu não posso vencer o pecado, eu tenho que buscar sempre estar cheio do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz, que nós não devemos nos embriagar, mas nós devemos nos apegar ao Espírito. Lá em Tessalonicenses, no capítulo 19. Aqui ele diz assim, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Aí ele fala, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus, o nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, é tão importante participar dos cultos. Por isso, é tão importante os grupos de comunhão. Por isso, é tão importante as campanhas, adquirir leituras, CDs, essas mensagens que estão sendo gravadas agora e deixadas no Facebook, deixadas aí no nosso armazenamento dos nossos canais. Pensa
Quantas pessoas podem ser abençoadas com essa revelação da palavra de Deus hoje, desmanchando a fake news do diabo? Olha só, hoje eu estou aqui desconstruindo a fake news do diabo, porque a fake news do diabo, ele é um enganador, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então o pai da mentira, ele traz uma fake news: você pode vencer o pecado com a sua própria força. Mentira. O pecado pode ser vencido facilmente. Mentira, fake news. O pecado traz realização. Fake news. Não. Por isso eu evito assistir programas mundanos em que nada edifico nem ouço. Uma prática que ajuda a nos manter afastados do diabo e de suas mentiras. Não, é quando o diabo estiver confrontando a nossa fé, saia de perto. Quantos programas hoje não confrontam a fé? Quantos programas de televisão hoje, como Big Brother, confronta os bons costumes da família judaica cristã? Se eu sei que aquilo é uma mentira do diabo, por que eu vou dar ouvido à mentira do diabo? É fake news. Novela, fake news do diabo. Quantas fake news do diabo tem hoje na sociedade para tentar me destruir? Não. Então nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Colocar lá em um canal evangélico. Hoje, você que tem aí net e tantos outros canais de televisão, se você pegar o seu controle remoto, sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar um canal aí que só toca louvores o dia todo. E você pode escolher louvores que está tocando. YouTube, você coloca lá, você que gosta dos louvores antigos, você coloca um canal lá só de louvores antigos. Por que é que eu vou dar ouvido a fake news do diabo, sendo que eu tenho uma mensagem verdadeira, eterna, clara e verdade para a minha vida? Nós não vencemos o pecado com as nossas próprias forças, mas com o poder de Deus e com a ajuda dos irmãos. O Senhor quer que você volte a ter comunhão com Ele. O Senhor deseja a você, sabe o quê? Bênção, prosperidade, paz, alegria, saúde física, saúde emocional. Mas não é pouquinho não, é com boa medida. Tudo aquilo que o diabo levou de você, a alegria Ele quer trazer de volta. Olha a oração do salmista Davi. Restitui em mim a alegria da tua salvação. Se há uma coisa que as mentiras do diabo traz para a nossa vida, é tirar a nossa alegria. Tirar a alegria da família, tirar a alegria dos pais. Qual é o pai que fica feliz vendo uma filha perdida nas drogas, no álcool e na prostituição? Então o pecado ele faz isso, ele destrói. Não, olha só. Tudo que você precisa fazer é parar com o pecado e retornar para Ele e ter comunhão com Deus. Jesus Cristo é que tem todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo e nos dar libertação da escravidão do pecado e das mentiras do diabo. É nessa luta que nós estamos. O diabo, ele traz a fake news para você sair da bênção e você entrar em um processo de escravidão. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesses dias que as pessoas estão chamando que nós não vamos voltar à normalidade. As pessoas estão falando de um novo normal. Significa que as coisas não vão voltar mais a ser o que era antes. É uma boa oportunidade de nós olharmos para o nosso Deus e falar: Senhor, quais foram as mentiras que o diabo colocou no meu coração que eu estava acreditando como verdade? Traz a revelação da tua palavra no meu coração para que eu possa saber a verdade. Você sabe quando as pessoas abrem o Facebook e a pessoa vê uma notícia lá: nossa, fulano, você viu aqui, olha o que está escrito. E a gente não olha a fonte e aquilo ali é mentira. O diabo, ele é especialista nisso para destruir as nossas vidas. Que você tenha vida, que você tenha vida em abundância, que você ande na luz, que você preserve, guarde tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida, para que não aconteça com a nossa vida como aconteceu com Jonas.
que destruiu a si mesmo, foi para as profundezas e trouxe grande prejuízo para aqueles que estavam em volta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza, porque Deus quer sempre o melhor para todos nós, na vida financeira, na vida emocional, paz, alegria, família abençoada, tudo abençoado. Mas lembre-se dessas 3 fake news que o diabo tem tentado destruir as pessoas. Primeira fake news: pecado traz realização. Mentira, não traz. Segunda fake news: pecado pode ser vencido facilmente. Mentira, não pode. Somente através do sangue de Cristo. Terceira fake news: pecado pode ser vencido com a sua própria força. Mentira. A palavra de Deus diz: sem mim nada podereis fazer. É com a força do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde o seu coração. Que Deus te sustente e que o seu coração esteja inclinado à palavra, salmos, hinos, cânticos espirituais. E eu quero convidar você a orar nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido e amado, que o nosso coração, a nossa vida, esteja inclinada na Tua palavra e nas Tuas verdades. Nós não queremos ser enganados. E para nós não sermos enganados, nós temos que conhecer a verdade. Porque quanto mais a verdade nós conhecemos, mais nós vamos identificar aquilo que não é verdade, ó Pai. Traga o nosso coração diante da Tua presença, diante da Tua palavra e diante da Tua voz. Tira do nosso ouvido, ó Pai, todo devaneio, toda mentira e todo engano, porque nós queremos uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Glória a Deus pela Tua palavra. Eu quero lembrar a você que hoje, às 19 horas, nós estaremos todos reunidos no pátio da Igreja do Nazareno, com o nosso culto drive-in. Fique no carro e nós vamos ter uma noite de celebração e você é o nosso convidado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.